Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai jogar um dos jogos mais nostálgicos do PlayStation 2, Ben 10 Protector of Earth. Durante a gameplay eu vou usar cada alien em partes específicas do jogo, aproveitando as habilidades únicas de cada um para avançar na história. Pra quem não lembra, os cristais do Omnitrix foram roubados pelo Vilgax. E agora nossa missão é recuperar cada um deles enquanto salvamos as cidades e enfrentamos alguns vilões do jogo. Sem muita enrolação, bora pra gameplay. O jogo começa com esse drone roubando o DNA do Omnitrix. Na manhã seguinte, um meteoro cai perto de uma região do Grand Canyon que o pessoal estava. O Vomax diz pro Ben ir investigar. Ele tenta se transformar no XLR8, mas não consegue. Iniciando o jogo, só temos dois aliens desbloqueados, o Chama e o Quatro Braços. Um detalhe legal nas fases é que, se você bater na lata velha, o Vomax solta algumas frases. É isso, chega de café pra você. Isso é uma pintura personalizada. Mais uma gracinha e eu queimo suas cartas de lutadores de sumô. Será que você não tem um mundo pra salvar? Já chega. O primeiro inimigo do jogo é esse drone do Vilgax. Derrotando alguns inimigos, eles dropam essas orbes amarelas que servem para desbloquear um novo combo para um alien específico. A barrinha amarela fica embaixo da de vida. Avançando no jogo, a gente encontra essa barreira de pedras com fogo. Usando chama, a gente apaga o fogo e quebra essa barreira. Passando por esse penhasco, usando pulo duplo, eu pego a primeira carta de sumô da fase. Derrotando alguns inimigos ou destruindo alguns itens pelo caminho, eles dropam esses itens. O vermelho aumenta a vida e o verde aumenta a carga do relógio. Seguindo essa trilha de orbes amarelas, eu encontro essa segunda carta de sumô. Aparece um novo inimigo, o Laser Drone, que solta laser. Aquele meteoro que caiu mais cedo, na verdade, é esse robô gigante. Descendo por essas plataformas, a gente encontra um power-up chamado Chrono Crystal Boost, que faz o relógio recarregar mais rápido. Aparece um novo inimigo, que é bem parecido com aquele robô gigante. Usando quatro braços, eu empurro essa pedra para subir na montanha. Ali tem a terceira carta de sumô da fase, mas só é possível pegar com bala de canhão que iremos desbloquear mais pra frente. Entrando nessa caverna, aquele robô gigante pula pra cá, causando um tremor e fazendo cair algumas plataformas. Seguindo em frente, ele aparece de novo e fica dando socos na parede. Saindo da caverna, iremos enfrentar ele. Pra derrotar ele é bem simples, é só ficar usando várias vezes o golpe à distância do quatro braços. Ele vai perder um pouco de vida e, usando a forma humana do Ben e apertando bolinha, a gente inicia o primeiro Quick Time Event. Batendo mais um pouco nele, liberamos o segundo. E o terceiro. Derrotando ele, recuperamos um cristal do Omnitrix, desbloqueando o XLR8. Indo para a segunda fase do jogo, em Mesa Verde, o Ben avista drones do Vilgax lutando contra Cavaleiros Eternos. Bom, aqui no início da fase eu derroto alguns Cavaleiros Eternos e sigo em frente. Para avançar nessa porta, eu preciso ficar em cima dessa placa de pressão e usar a velocidade do XLR8 para avançar. Quebrando essa parede eu encontro a primeira carta de sumô da fase. Usando essa rampa daria para pegar mais uma carta de sumô, mas novamente só será possível usando bala de canhão. Aparece mais um drone do Vilgax, o Bomb Drone, que solta bomba. Usando a velocidade do XLR8 eu consigo passar pela ponte. Eu pego esse power up vermelho que dobra o dano causado nos inimigos. Descendo pelo mapa eu tento dar uma desperto e avançar logo no jogo. Mas o jogo não deixa até derrotar todos os inimigos. Aparece esse cavaleiro eterno gigante que dá muito dano. Nessa sala tem um power up escondido, que serve para aumentar a barra de vida. Saindo da caverna e subindo a montanha, eu encontro esse power up azul que dá invencibilidade por alguns segundos. Seguindo a trilha de orbes, eu pego mais uma carta de sumô. Bom, agora subindo aqui a montanha eu derroto mais alguns inimigos e termino a fase. Um cavaleiro eterno diz que o Enoch está criando armas tecnológicas na área 51. Chegando na área 51, eu uso chama para apagar o fogo e entrar nesse galpão. Bom, aqui subindo um pouco eu pego mais uma carta de sumô. Aqui no telhado, antes desse vidro quebrar, dá para pegar mais uma carta de sumô. Descendo nesse laboratório, conseguimos ver algumas criaturas e alguns experimentos alienígenas. Bom, aqui para avançar no jogo eu uso chama e o quatro braços. Descendo essa escada, eu chego em outra área desse laboratório. Aqui eu tenho que usar o chama para ativar esse painel
painel e fazer descer essas plataformas. Bom, e aqui tem mais um power-up escondido. Ele reduz o custo da carga do relógio de quando eu uso os combos especiais. Bom, isso ajuda a preservar a carga do relógio. Bom, subindo mais plataformas tem outra carta de summon ali, que só dá pra pegar com um cipó selvagem. Essa plataforma aqui começa a subir enquanto aparecem alguns inimigos. E aqui no fundo dá pra ver um robô gigante do Enoch. Eu enfrento o Enoch em uma boss fight sem muita dificuldade. Bom, indo pra Ruverdun, em uma hidroelétrica, eu enfrento esse robô gigante do Enoch. Pra derrotar ele, eu tenho que esperar ele dar um soco na ponte e bater na mão dele. Ele vai perder o equilíbrio e segurar na torre elétrica. Pisando nessa placa de pressão, eu consigo causar um dano nele. Repetindo isso algumas vezes, enquanto desvio dos ataques dele, aparece mais um Quick Time Event. Bom, derrotando ele, o Ben recupera mais um cristal do Omnitrix, desbloqueando bala de canhão. Bom, a próxima fase é uma fase de hordas de inimigos, e eu aproveito para testar o bala de canhão. Indo para São Francisco, vemos o Kevin escapando do nulificador. Antes do portal fechar, uma planta mutante também escapa. Bom, aqui no início eu uso bala de canhão para subir essa rampa e pegar mais uma carta de summon. Aqui eu encontro um power-up vermelho. Bom, eu uso 4 braços para resolver esse puzzle e fazer a rampa subir. Pego mais uma carta de summon e sigo em frente. Subindo por essa sacada tem mais um power-up azul escondido. Bom, aqui passando pela floresta, eu chego nessa área e resolvo mais um puzzle usando 4 braços e o XLR8. Ativando esse painel, ele faz a rampa subir. Mas aqui embaixo tem uma trilha de orbes amarelas, que serve para pegar mais uma carta de summon. Bom, agora passando pela ponte aparece mais um inimigo. Dessa vez é um inimigo aéreo. Eles são um pouco chatinhos de derrotar. E bom, nessa parte da ponte quebrada tem mais um power-up. Destruindo esse carro, eu pego mais um power-up. E nossa, eu tô falando muito power-up nesse vídeo, hein? E aqui eu derroto os últimos inimigos e finalizo a fase. Bom, indo pra Lumbermill, o Ben e a Gwen descobrem que o Vomax foi sequestrado pelo Kevin. Bom, agora seguindo pela floresta, eu ativo esses 2 painéis para liberar o caminho. Bom, e aqui subindo com bala de canhão, eu pulo por esses troncos. Eu pego mais esse power-up de aumentar a vida. E atrás dessas pedras tem mais uma carta de summon. Enquanto isso, a Gwen vai nos guiando pelo caminho. Nessa parte eu uso bala de canhão para passar de um lado pro outro da fase. Bom, e aqui aparece mais um inimigo. Esse cachorro planta alienígena. Nessa área a gente pode ver mais uma carta de summon que só dá pra pegar com cipó selvagem. E descendo por esses troncos eu ativo esses 3 painéis com XLR8. E pra subir a montanha eu uso bala de canhão. Seguindo essa trilha de orbs eu pego mais uma carta de summon. Seguindo mais um pouco, vemos o Vomax preso em uma árvore e o Kevin aparece. Enfrentamos ele em uma boss fight incrível. O Kevin tem poderes de cada alien do Omnitrix. Quando eu era criança eu lembro que eu queria tanto que tivesse o diamante verde pra jogar. Derrotando ele, o Vomax o manda de volta pro nilificador. Não, espera! Não deixe me levarem de volta! Me salva! Denison! Eles escutam no rádio que tem plantas atacando as cidades próximas. Bom, pessoal, chegando aqui em Crater Lake, o Vomax serve para os seus netos, lesmas? Bom, eles veem essas plantas alienígenas pela janela e o Ben vai investigar. Descendo por esse caminho, eu vejo essa armadilha meio doida aqui. E agora, subindo a montanha, eu resolvo esse puzzle para pegar mais uma carta de summon. Bom, e aqui eu caio nessa armadilha. Bom, aqui eu enfrento um novo inimigo do jogo. Ele é essa planta alienígena gigante. Um pouco mais à frente eu encontro esse lago ácido. Eu uso o chama para desativar essa armadilha e encontro mais uma carta de summon. Bom, seguindo por esse lago eu encontro mais uma carta de summon e esse power-up. Aqui usando chama para apagar o fogo, a rampa é ativada e eu avanço com bala de canhão. Aqui eu derroto alguns inimigos e ativo esses 4 painéis com XLR8. Indo para essa próxima área da fase eu derroto mais alguns inimigos e finalizo a fase. E mais uma vez o Vomax oferece lesmas vivas pro Ben comer. Indo para Seattle eu vou enfrentar essa planta alienígena. O combate contra ela consiste em destruir essas esferas em volta dela uma por uma, sendo esse o ponto fraco dela. Depois de quebrá-las eu uso bala de canhão para fazer esse ataque direto. Fazendo isso 2 vezes eu libero o Quick Time Event.
E bom, derrotando ela, o Ben recupera mais um cristal do Omnitrix, liberando o Cipó Selvagem, que não é um alien tão forte nesse jogo. Bom, aí o pessoal se pergunta, quem será que tava por trás disso tudo? Aí eles olham pro céu e lá no espaço, vemos o Vilgax irritado por seus planos terem falhado. O Fantasmático aparece pra falar com ele, e pra quem não sabe, o nome verdadeiro dele é Zisker. O Vilgax diz que se ele ajudar, ele dará um cristal do Omnitrix pra ele. Bom, seguindo pra Yellowstone, essa é mais uma fase de arena, e eu aproveito pra testar o Cipó Selvagem, que sinceramente é horrível. Em F de Mounds, a Gwen avista lobos alienígenas em volta do trailer, aqueles lá que apareceram no laboratório da Área 51. Saindo com o Ben pra investigar, eu testo a nova mecânica do Cipó Selvagem de se pendurar. Agora seguindo em frente eu encontro mais esse power up. Bom, e eu uso o Cipó Selvagem pra me balançar por essas trilhas de Orbe, pegando mais uma carta de sumo. E aqui, seguindo pela floresta, eu ativo esses 4 totens com XLR8, me teleportando pro subterrâneo. Aqui embaixo eu encontro mais um power up e aparece um novo inimigo, a múmia. Bom, derrotando algumas delas, eu avanço com o Cipó Selvagem. Aparece mais uma múmia, só que essa solta um tornado como ataque. E aqui, subindo com bala de canhão, eu pego mais uma carta de sumo. Avanço por essas plataformas que caem e subo ali pra pegar mais uma cartinha de sumo. Agora, entrando nessa caverna, eu encontro o Rex, iniciando uma luta contra ele. Ele tem poderes bem legais, ele joga umas pedras, tem esse raio laser e usa o fogo dessa lareira pra atacar. Derrotando ele, o jogo nos mostra que na verdade era o Fantasmático que estava possuindo o corpo dele. Indo pra base dos encanadores, o Vomax confirma que alguém roubou um projetor do Nullificador, e eles se assustam com o barulho de alguém rindo. Não tem nenhuma chance de alguém escapar sem ter uma dessas chaves que eu tenho aqui. E quem disse que ele escapou? Iniciando a fase, eu derroto alguns inimigos e subo por essas gavetas pra pegar mais uma carta de sumo. Eu uso o Ben pra passar por esses lasers e o bala de canhão pra ativar esse painel. Ativando o painel, aquela fumaça é desativada e eu pego mais uma cartinha de sumo. Bom, aqui subindo com bala de canhão, eu pego mais um power up de vida. Nessa parte tem mais uma daquelas plataformas que sobem e vão aparecendo alguns inimigos. Bom, passando pelo duto de ar com o Ben, chegamos nessa parte aqui no alto. Bom, aqui é bem legal, porque dá pra jogar os inimigos do penhasco e quebrar o nariz dessas estátuas. Bom, agora seguindo essa trilha de orbes, eu pego mais uma carta de sumo. Aqui eu uso o Cipó Selvagem para avançar, e depois eu entro de novo nesse duto de ar. Aqui o jogo nos apresenta um novo inimigo, o Victor. Ele tem a aparência meio que de Frankenstein e é muito forte. Derrotando alguns deles, eu uso bala de canhão para quebrar esses painéis, fazendo essa porta abrir. E aqui eu passo por 4 salas seguidas derrotando inimigos, e finalizo a fase. O Vomax disse que o Fantasmático roubou um amplificador para criar portais gigantes. Chegando em Chicago, eu derroto alguns lobisomens na cidade e chego nessa área aqui de construção. Pego mais essa carta de sumo escondida. E bom, colocando essa pedra na plataforma, eu desço pelo cano com o Ben. Aqui eu resolvo um puzzle para seguir em frente. Eu uso 4 braços para mover esse guindaste e avançar com o Cipó Selvagem. Seguindo por essas grades, eu pego mais uma carta de sumo. Eu pulo nesse vidro e caio em um trem em movimento. Enfrento mais alguns inimigos e finalizo a fase. Bom, e aqui o Vilgax entrega um cristal do Omnitrix pro Fantasmático, para que ele derrote o Ben. Indo para a próxima fase, eu finalmente encontro o Fantasmático e inicio uma boss fight incrível com ele. Durante a luta, ele spawna alguns monstros para possuir eles. Batendo um pouco nele, ele fica atordoado. Eu uso o Cipó Selvagem para abrir as cortinas e deixar a luz do sol enfraquecer ele. Fazendo isso algumas vezes, ele foge pro subterrâneo. Aqui eu movo algumas estátuas para direcionar a luz solar nele. Bom, agora nessa outra parte, para lutar com ele, ele fica desaparecendo e usando clones para atacar a gente. Depois de causar um dano nele, eu faço esse Quick Time Event, mandando ele de volta pro Nullificador. E nessa parte aqui, o Cipó Selvagem fala pra quem tá assistindo deixar o like no vídeo. No final, o Ben recupera mais um cristal do Omnitrix, liberando uma função do relógio. Agora a gente não precisa mais voltar pra forma humana do Ben pra trocar de alien, dá pra trocar direto de um alien pro outro. Bom, aqui é uma próxima fase de arena, e eu aproveito pra testar essa nova função do relógio. E nessa fase aqui é bem legalzinho, que dá pra ver aquelas estátuas lá gigantes, daqueles rostos que a gente tinha passado antes. Chegando na próxima fase, o jogo nos apresenta mais um inimigo, essa mistura de cobra com DNA do Insectoid. E seguindo essa trilha de orbes, eu pego uma carta de sumo. Voltando pelo caminho, eu pego outra. Passo por esse túnel e resolvo mais um puzzle com o XLR8. Aqui eu ativo esses botões para aparecer essa vinha para se pendurar com o cipó. Tem um puzzle bem legal nessa parte. Eu preciso apertar os botões na ordem do número ali em cima, para abrir e eu pegar mais uma carta de sumo. Apertando esses 4 botões, eu desço para esse lugar. Aqui eu tenho que ir derrotando os inimigos e apertando esses botões até ativar todos. Quando eu ativo todos, aparece mais um ali em cima, e eu aciono ele para danificar o sistema do laboratório. Bom, aqui o pessoal chega à conclusão que essas experiências de animais alienígenas, na verdade é obra do Doutor Animal. E por algum motivo, o Vomax diz que eles têm que se separar, e logo depois a Gwen é sequestrada por um braço misterioso.
Chegando no pântano, o Ben e o Vomax estão perseguindo Clancy. Bom, aqui eu apago o fogo com chama, ativo essa placa de pressão e abro a porta. E aqui tem esse ninho de insetos gigante. Descendo por ele, encontramos o Clancy. Ele é basicamente um monte de insetos juntos. Ele ataca usando os próprios insetos, mas eu derroto ele sem dificuldade. No final, ele revela que a Gwen foi sequestrada pelo Doutor Animal e que ele pretende fazer experimentos com ela. Indo pra Nova Orleans, vamos atrás do Doutor Animal. Aqui aparece um novo inimigo, esse urso diamante. E de novo eu me pergunto por que não colocaram o diamante verde como alien jogável. Bom, aqui nessa sacada tem mais uma cartinha de sumô. E aqui tem um power-up vermelho escondido. Passando por esses túmulos, a gente entra nesse salão e o Doutor Animal nos tranca lá dentro. Eu apago esse fogo aqui com chama e abro a porta. E aqui fora dá pra ver que ele causou uma grande destruição na cidade e eu demorei só 10 segundos pra sair dessa sala. Bom, seguindo em frente, eu apago mais uma trilha de fogo com chama. Balançando na ponte quebrada com cipó selvagem, eu chego nesse navio. Aqui eu uso 4 braços e o XLR8 pra abrir o caminho. Pego mais uma cartinha de sumô e finalizo a fase. Indo pra próxima fase, o Vomax equipa a lata velha com essas boias e vamos enfrentar o Doutor Animal. Chegando lá, vemos a Gwen amarrada e ela fica feliz ao ver que a gente chegou pra salvar ela. E um detalhe legal do desenho clássico é que no segundo episódio da primeira temporada, o Doutor Animal solta um raio laser no relógio, deixando ele todo desregulado, fazendo aparecer algumas fusões. Tem o 4 braços e o insectoide, o diamante verde mais o massa cinzenta e o aquático mais o chama. A batalha contra ele é bem de boa, é só ficar atento em qual torre ele pula e pressionar a placa pra fazer ele cair. Iniciando um Quick Time Event com XLR8. Fazendo isso mais uma vez, o Ben usa o chama pra explodir um barril nele. Bom, no último ataque ele usa 4 braços pra bater nele e jogar ele pra longe. Eles resgatam a Gwen e ela e o Ben se abraçam, ficando constrangidos logo em seguida. A Gwen diz que escutou ele conversando com Vilgax e que ele pretende usar o nulificador pra sugar a terra. Indo pra Washington, a gente passa por mais uma fase de arena. Essa aqui é um pouquinho mais difícil do que as outras. Chegando aqui em Washington, a gente percebe que tem alguns portais do nulificador espalhados pelo chão da cidade. Aqui aparece aquele inimigo bem forte que estava preso lá no laboratório da Área 51. Bom, derrotando ele, eu pego mais uma carta de sumô nesse foguete e entro nele. Aqui eu uso o chama pra fazer essa rampa subir e pego mais uma cartinha de sumô. Apertando esses botões, eu abro a passagem pra passar ali embaixo. Passagem pra passar. Bom, passando por essas plataformas, eu resolvo mais um puzzle e avanço no jogo. Aqui do lado de fora eu enfrento uma horda de inimigos e passo por mais alguns portais. E atrás desse carro tem mais uma cartinha de sumô escondida. Bom, e aqui eu finalizo a fase. Bom, e aqui a Gwen se pergunta como eles vão conseguir chegar no espaço pra ir atrás do Vilgax sem a ajuda do governo. O Ben sugere que a gente invada a NASA e roube alguns foguetes. Chegando na NASA, o Vomax pisa fundo e invade o lugar. Essa fase tem alguns cenários bem bonitos. Eu inicio a fase pegando essa cartinha de sumô e subo por esse elevador. Bom, avançando no jogo, eu chego nessa área com esses lasers e resolvo esse puzzle. Eu subo aqui em cima, destruo esse traje espacial pra apertar o botão. Pego mais uma cartinha de sumô nessa parte onde essa máquina fica girando. E eu desfilo por essa plataforma pra mostrar o quanto eu tenho confiança. E acabo tomando dano, né? Bom, pressionando esses botões eu libero o caminho e encontro mais um boss do jogo. O nome dele é 66. Ele tem uns ataques bem fortes com essa arma. E se ele te combar, ele causa um dano enorme. Bom, mesmo assim eu derroto ele sem dificuldades. Depois disso, nós usamos a lata velha pra ir pro espaço. Na moral, cara, esse veículo é útil demais. Agora, indo pra última fase do jogo, chegamos na nave do Vilgax e iniciamos uma boss fight contra ele. A primeira parte é só bater nele até ele ficar pequeno e correr pra se recuperar, enquanto eu ativo esses botões pra atrapalhar ele. Aqui tem um Quick Time Event de medir força contra ele. Bom, depois ele fica no ar e aparece essas rampas pra subir com bala de canhão. Em seguida eu faço mais um Quick Time Event com chama. Bom, nessa parte ele continua aqui no ar soltando lasers no chão e eu uso o cipó selvagem pra bater nele. Bom, e agora no último Quick Time Event o Ben usa todos os aliens pra derrotar ele e jogar ele fora da nave. Depois disso o Ben encontra os últimos cristais do Omnitrix e tenta pegá-los, mas eles estavam sustentando a energia da nave, fazendo com que tudo comece a se destruir. Eles fogem da nave e vemos ela sendo sugada pro nulificador junto com o Vilgax, zerando assim esse jogo incrível. Bom, mas não acabou ainda. Tem mais essa cutscene mostrando o Vilgax se recuperando e dizendo que vai voltar. E pra quem ficou em dúvida, é claro que eu voltei em cada fase e peguei as cartinhas de sumô que faltavam, deixando assim tudo certinho. E o vídeo é esse, pessoal. Comentem aí qual jogo de PlayStation 2 vocês gostariam de ver aqui no canal.